mamãe, oi papai, tudo bom? Bem-vindo! Vocês estão no canal no YouTube do Instituto Somos Pais. Eu sou a fundadora Jéssica Costa, sou orientadora educacional e coach de pais. E vocês estão assistindo uma série sobre educação positiva, que é embasada na disciplina positiva, que fala desse encorajamento, que fala desse olhar empático para a criança, que fala dessa educação infantil através dessa individualidade. Olhar para a criança, mas ver muito além do que uma criança. Não é um ser frágil, indefeso e pequeno que precisa dessa enorme proteção dos pais. Mas ali já é um indivíduo e a gente precisa olhar esse indivíduo com as suas particularidades, com a sua individualidade. E aí a gente consegue fazer essa educação empática que prega a disciplina positiva. Já tivemos 8 aulas, já tivemos 8 encontros, já foram bastante temas sobre a disciplina positiva. Eu realmente reforço que é preciso assistir todos esses vídeos anteriores, porque é uma sequência. Inclusive na nossa aula hoje, a nossa 9ª aula, nós vamos falar sobre como é que a gente educa com foco na solução, né? Com foco nas soluções de problema, com foco na solução e não ficar taxando a criança sem que ela consiga pensar em como solucionar. E a nossa próxima aula, a 10ª, vai estar trazendo exemplos e trazendo esse ponto que é como é que eu encorajo exatamente. Então as coisas estão muito interligadas. O vídeo de hoje, a nossa aula 9, está puxando muito a aula 10. E eu quero falar então hoje sobre como é que nós focamos em solução de problema. A gente precisa estar muito aberto a entender que é toda uma educação tradicional que nos ensinou, que nos educou, que nos mostrou que o que a criança aprende é o que ela não pode fazer. Então é muito comum, é normal, tá no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, a educar as crianças falando não faça, não pegue, não, 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 não. E a gente nunca para se perguntar do porquê que eu não falo o que pode ser feito? Por que eu não reforço o sim? E por que isso é muito importante? E isso responde o nosso como focar nas soluções dos desafios, nas soluções desses problemas, na solução desse nascimento, dessa educação, desse entendimento, desse entrosamento que está acontecendo dos pais com seu filho. A gente não consegue processar, o ser humano não consegue processar o não. O não, ele é uma negação. Se ele é uma negação, é porque ele precisou de uma afirmação anterior. Então a gente primeiro cria um conceito, primeiro a gente entende um algo, e eu consigo ter a clareza do que é esse algo, e aí eu venho com uma negação. Então, o que que isso significa para a criança? Quando eu falo não faça, não pegue, não coma, não beba, não suba, não desça, ela não consegue entender exatamente o que é que ela não pode fazer, porque na verdade ela não tem esse conceito anterior do que é o certo. Seria falando, dando um exemplo um pouco simples, né, só para a gente entender. Então, digamos que a criança entenda muito bem que subir no sofá, na cama, no armário, enfim, é perigoso, né? Ela pode inclusive ter essa experiência, ter vivido isso de uma forma prática, ter subido e ter caído. Então ela já criou um entendimento, ela já tem esse conhecimento, essa habilidade. Então é algo que a criança já sabe, né? É como a educação no sentido de estudos, né? Matemática, português, ciência, ciência nem existe mais, física, química, biologia. Então a gente tem essa teoria, esse conceito. Então quando a criança tem essa habilidade, é um conhecimento, é algo que ela sabe exatamente o que é. Então digamos que por uma experiência, inclusive vivida, né, ela sentiu que aquele tipo de brincadeira pode ser perigoso e pode cair e se machucar. Então isso é uma afirmação, isso já está firmado. Aí quando você nega, não, lembra, você não pode fazer isso porque é perigoso. Aí ela consegue entender a negação. Mas o que é que acontece? Na grande maioria das vezes, a criança não tem esse conceito anterior. Ela não está ainda entendendo, não é um conhecimento, ainda não é uma habilidade, não é uma capacidade. E aí eu estou negando. Então falar o não, 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 a criança vai falar como se assim, você está negando o que exatamente? De uma forma inconsciente, sabe? Ela simplesmente não entende aquela mensagem que você está falando. O que é que você está me falando com esse não pegue, não faça, não, 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 assim, você está negando nada. Então o que é que a gente vai estar fazendo? O que é que a gente precisa fazer? Exatamente o contrário.
é falar do que pode ser feito, porque a criança ela precisa trabalhar o sim, o que pode ser feito, o que deve ser feito, o que é permitido. E isso vai dar esse conceito para ela do que é permitido. E quando você fizer alguma negação, a coisa vai ficar muito mais clara até. Né? Lembra, né? Sempre fazendo as ligações, sempre fazendo as consequências, como eu já falei, sempre explicando, olha, isso pode por isso não pode por isso, porque ela vai formatando cada vez mais esse conceito. Quando a gente fala, você não pode comer tal coisa, porque, enfim, e você dá esse exemplo do chocolate, por exemplo, não pode comer o chocolate na refeição, porque agora é hora da refeição. Então, ela vai começando a captar tudo que você está dizendo e formando esse conceito. E aí, quando a gente vai, de fato, fazer uma negação, porque às vezes é preciso, né? Ela entende que está negando esse conceito. Então, a dica, né, o que eu tento trazer para vocês é fortaleçam esse conceito. Expliquem o que pode ser feito, fortaleçam bem esse conceito, isso pode, isso tem que ser feito, de toda forma que a criança consegue assimilar, com muita ludicidade. Eu sempre falo, é bacana você dar nomes, falar dos sentimentos, do comportamento que a criança teve. Ah, mãe ficou feliz por isso. Então, isso a gente vai estar falando até mais na próxima aula sobre esse encorajamento. Mas hoje a mensagem, hoje o recado que eu quero deixar trabalhem esse conceito, fortaleçam esse conceito e quando for necessário fazer negação, que acontece, ela já vai ter esse conceito para entender. Sempre lembre que a negação ela não consegue acontecer sem esse pré-conceito formado antes, né? Pré-espaço conceito formado antes. Então, reflitam como que vocês estão no dia a dia. Tragam essa reflexão para vocês. Como é que eu estou comigo, com as minhas atitudes, com os meus sentimentos? Eu estou negando algo em mim? Eu estou me negando? Porque isso é uma coisa instintiva, né? Você está se negando e aí você não se abre para o mundo. E com isso você começa a negar muito o que a criança está fazendo, e você começa a repetir padrão, e você só nega, 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 nega. Então, se você estiver fazendo isso, a dica que eu deixo para essas negações, olha para você e veja o quanto que você também está se negando, o quanto que você está negando, de repente, um aprendizado, um conhecimento, uma coisa nova, tem algo acontecendo, seja no âmbito pessoal, profissional, enfim, seja qual for, que você pode estar se negando, se sabotando, né, se auto-sabotando. E essas negações, elas perpetuam, né, elas vão passando de geração em geração. Porque quando você faz isso, aí você começa a mudar a sua forma de pensar, aí você começa a mudar a sua filosofia de vida, que isso é disciplina positiva, não é apenas ferramentas e técnicas para educar os filhos. Você começa a mudar a forma que você está olhando a vida, as pessoas, você nesse todo, você nesse contexto. E aí você consegue passar isso, você perpetua isso para o seu filho. Então você vai mudar de uma forma natural até, né, porque você deixou de se negar de alguma forma. E você vai começar a mostrar para a criança o que pode ser feito. Mostrem, usem muita ludicidade nessas palavras, usem muita ludicidade nos diálogos que se tem com as crianças. Não existe idade para começar a conversar. A conversa começa assim que a criança nasce, ou melhor, na gestação. Você já deve conversar, você já deve envolver esse ambiente de muito diálogo. Conversem, dialoguem, principalmente quando ela realmente nasce, que é onde você vai estabelecer o olho no olho, onde você vai começar a estabelecer outras conexões, e aí vocês vão dialogar. E quando você começa a trabalhar esse diálogo, você também está trabalhando o seu diálogo interno, né? De alguma forma. Então, você vai começar a falar o que deve ser feito, o que pode ser feito, o que é correto fazer, o que você espera. E aí você vai fazendo um reforço positivo na criança, em você, nesse ambiente. Então, tentem sempre trazer o reforço positivo. Lembrem sempre do conceito. E esse conceito, ele é reforço positivo, ele é baseado nos bons exemplos, naquilo que você deve fazer, porque isso você vai tirar sempre o melhor da criança e não ficar falando que não pode, que não pode, você não pode fazer isso, você não pode bater no seu irmão. É como se ela, tá bom, mas essa atitude de bater ou não bater, o que é que acontece, o que é que significa? Eles não têm essa habilidade racional que a gente fica
esperando e botando, a gente deposita muita maturidade na criança e é uma criança apenas. Né? Então, em vez de você falar não bata no seu irmão, fale o que ela deve fazer. Você tem que abraçar o seu irmão, você tem que beijar o seu irmão, você tem que demonstrar o seu amor pelo seu irmão. Olha só a conotação como é diferente. Percebe o quanto muda? Ah, mas ele bate. Se ele já bateu, isso já é um passado. Né? Então, eu não vou reforçar negativamente aquele comportamento. A gente vai fazer uma orientação, não bata no seu irmão, a mãe não gosta que você bata no seu irmão, a mãe fica triste por isso, dê nome, traga sentimentos, traga o porquê que isso realmente não pode acontecer. Coloque esse sentimento para fora e dê nomes aos sentimentos, né? Mas é tentar trabalhar de uma forma preventiva para que isso não aconteça de novo. E isso só vai acontecer quando a gente olhar para o comportamento e para o sentimento. Bom, esse era o nosso papo, na verdade era esse convite também a essa reflexão. E na próxima aula, na 10ª aula, vamos falar sobre como encorajar as crianças. Então, como exatamente, quais são os pontos que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer, o que é que eu devo fazer para conseguir encorajar e tirar e extrair esse melhor dela. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem nas redes sociais de vocês para que mais pessoas possam ter essa mensagem, para que chegue a mais famílias essa mensagem. As nossas redes sociais é o Facebook e o Instagram, Instituto Somos Pais, e aqui no YouTube, que todo domingo tem um vídeo novo. E toda terça-feira eu estou no Instagram, 9 horas da noite, para tirar dúvidas ao vivo sobre esses vídeos, sobre esse conteúdo, sobre esse papo. E toda quinta no Facebook eu trago um tema novo, eu trago um desafio da educação, e trago uma reflexão, e trago uma proposta de solução, né? Que eu não gosto de falar que eu trago a solução, eu trago uma proposta de solução. Um grande beijo, fiquem em paz e até a próxima. Tchau, tchau!